Vamos falar um pouquinho de pré-natal? Muitas pessoas acham que pré-natal é só chegar lá e pedir exame. Tá certo meu pré-natal? Ir lá pedir o exame, faz os exames. Gente, pré-natal não é só isso. Pré-natal é para você conversar. Como que é o seu estilo de vida, tá? O que você tá, se você tá tomando alguma bebida alcoólica, isso é importante, sabe? Por quê? Quando você toma um gole de bebida alcoólica, então tomou um gole de bebida alcoólica, o que acontece? Vai direto pro nenê. Então esse negócio é, vou beber só um pouquinho de cerveja, vou beber só um pouquinho de vinho, isso não rola, porque vai tudo pro bebê, tá? Tudo que você tá tomando, tudo que você tá fumando, qualquer coisa que você coma que não seja bom para você, não é bom para o seu bebê também. E isso é muito importante que você saiba. Então, o pré-natal é onde você recebe todas as orientações. O que você pode fazer? Uma vez eu perdi uma paciente, gente, no pré-natal. Ela era gestante de gemelar. Você sabe, ela não quis mais fazer pré-natal comigo. Por quê? Porque ela jogava tênis na gestação. E eu falei, olha, você não pode jogar tênis na gestação, porque jogar tênis você pode cair, pode descolar a tua placenta, você pode sofrer um aborto, porque quem já jogou tênis sabe que os movimentos são bruscos, pá, né? E você pode cair tentando pegar uma bolinha de tênis. Então, o pré-natal não é só exame, o pré-natal não é só você medir a sua barriguinha, você fazer seu peso, o pré-natal é todas as orientações, porque existem muitos acidentes com gestante, porque ela não sabia, por exemplo, que podia andar de moto, que não era para andar de moto na gestação, tá? Então isso é muito importante que você saiba cada detalhe. E existe gestação de baixo risco e de alto risco. As gestações de baixo risco é aquela mulher que não tem tireoide, que não tem hipertensão arterial, ela não tem diabetes, tá tudo 10 com ela, tá no peso bom, ela não é obesa. Essa é uma gestação de baixo risco. E tem a gestação de alto risco. Apesar da gestação de alto risco ser um número pequeno de mulheres, muitas gestantes que estão no baixo risco, vocês acreditam que elas passam para alto risco? Então, ela está começando a gestação no baixo risco. Ela não tem diabetes, tem hipertensão, está num peso bom, ela se alimenta bem, ela é de baixo risco, tá? Mas ela pode passar por alto risco, porque durante a gestação ela pode ter um diabetes gestacional. Durante a gestação ela pode ter uma hipertensão arterial. Ela pode ter um trabalho de parto prematuro. Então, o baixo risco não quer dizer que sempre você vai estar no baixo risco. Por isso que as consultas, não pode ser uma consulta a cada 2 meses, cada 3 meses. Tem mulheres, já peguei mulheres com carteirinha no pré-natal, que ela vai na primeira consulta, depois ela vai na terceira consulta, depois ela só vai quando tá ganhando nenê. Gente, agora um caso que eu tive também, quando você pensa que é só consulta pré-natal, também você está errando. Por quê? Tem paciente que faz um morfológico segundo trimestre. Ela tá lá com 20 semanas, 22 semanas, fez um morfológico. Aí ela viu o peso do nenê, nossa, meu nenê só tá pesando 500 gramas, vai ser bem pequenininho esse nenê, só 500 gramas. Você acredita que nunca mais ela fez um ultrassom? Sabe quando que ela entrou em trabalho de parto e a barriga dela, gente, a barriga dela não mostrava o peso do nenê. Era uma barriga normal, 5,6 kg de parto normal. Gente, o nenê pesou 5 quilos, não era eu que estava no plantão, era um colega. Mas, gente, foi um burburinho aqui na cidade, porque ela, 5,6 kg, primeiro filho de parto normal, ela foi um parto provavelmente mais difícil. Se soubesse que o nenê ia ter 5,6 kg, lógico que daí ela teria optado, no caso, por uma cesárea, por um bebê super grande, porque era um parto que foi arrastado, que demorou 2, 3 dias. E claro, ela queria aquele parto normal, mas ela não imaginava. Eu sei que vai ter muitas críticas, tá? De eu estar falando isso. Não, mas é parto normal, mas poderia ter dado a ela. Olha, seu bebê tem 5,6 kg, você quer tentar o parto ou não? Ela não pode ter essa escolha. Eu não sou a favor de cesárea ou de parto normal. Eu sou a favor do parto adequado. A gente vai conversar sobre isso e o que é um parto adequado. Então, ela não teve escolha, porque ela imaginou, meu bebê vai ter uns 2 kg no máximo, porque no 5º mês estava com 500 gramas. Mas só que ela não sabia que nos 3 últimos meses, o nenê pode ganhar 2,5 kg no 7º, 8º e 9º mês. E às vezes ganha mais e às vezes ganha menos, dependendo do potencial genético que tem esse bebê. Então é muito importante que ela acompanhe ultrassonograficamente até o último mês o seu bebê também. Não é só fazer exame, porque eu sei que tem alguns profissionais que não pedem exame para a mulher, ou ela está num serviço que ela não pode fazer um ultrassom nas épocas adequadas, que tem uma fila muito grande.
Infelizmente, eu estou falando para uma mulher às vezes que, mas doutora, eu queria fazer o ultrassom mensal ou cada 2 meses, ou quando o médico me pedisse, mas muitas vezes passa da época, eu não consigo. Gente, tem mulher que ganha o nenê e não conseguiu fazer ultrassom ainda. Infelizmente, eu também tenho que ser crítica, porque muitas mulheres, o médico pede ultrassom no 5º, 6º mês, vai fazer no 8º mês, quando está fora da época que ele queria. Isso é uma coisa que a gente pode mudar, que a gente tem que mudar, né? Para que vocês possam fazer um pré-natal adequado. E outra coisa, um pré-natal de gemelar é diferente de um pré-natal de uma mulher que está esperando só um filho, porque é um pré-natal já que começa de alto risco. Alto risco do quê? De trabalho de parto prematuro, de romper a bolsa. Então, existe esse alto risco de hipertensão, de diabetes. Ela é alto risco para tudo uma gemelar. Então, ela precisa de ir mais vezes nas consultas, mais exames, e a gente tem que estar atento. Mas esse atento é para todas as gestantes. Eu estou falando do alto risco de um gemelar, porém, né, um alto risco, uma hipertensa, uma diabética, uma paciente tem hipertireoidismo, mas, gente, muitas pacientes que não eram alto risco se tornam alto risco durante a gestação. Por quê? Eu não preciso ir na consulta esse mês porque eu sou baixo risco. Ou chega ali, a consultinha é só peso e medir a pressão porque eu não sou alto risco. E tem muitos serviços que no alto risco é tratado de uma maneira, no baixo risco é tratado de outra. Eu vou falar minha pessoal agora. Eu não acho certo, porque um baixo risco pode passar por alto risco. E aí o que acontece? Tem muitas mulheres que é do alto risco complicando a hora do parto. Tem muitas mulheres que é do baixo risco que estão tendo complicações graves no final da gestação. Muitos óbitos fetais vêm do baixo risco. Ela começou no baixo risco tranquila, normal, e daí foi feito assim um pré-natal muito rápido, ou que não deu a atenção necessária. Pode acontecer isso, graças a Deus isso é pouco que acontece. A maioria dos serviços, a maioria do obstetra está bem focado na gestante, mas às vezes passa do baixo risco e quando chega no 9º mês o neném morre. Por quê? Porque fez uma restrição de uterina, uma restrição de crescimento, fez uma falta de oxigenação. Então, gente, o pré-natal, estou dando um alerta, o pré-natal é muito importante. O pré-natal vai decidir, olha o que eu vou falar. O pré-natal pode decidir se seu filho vai ter depressão ou não no futuro. É o pré-natal, tá? No pré-natal pode decidir se ele vai ter algumas doenças graves no futuro. Por quê? Porque existe, gente, a teoria de Baker, que diz que já no pré-natal ele já é programado para ter chance de desenvolver certas doenças. Então o pré-natal é uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa está se preparando só para o parto, Quando vai ver, é um parto totalmente complicado, um nenê que não vai se desenvolver bem no futuro cognitivamente. Por quê? Porque o pré-natal foi um pré-natal mais ou menos. Sabe aquele pré-natal mais ou menos? É um pré-natal mais ou menos, é um pré-natal normal, eu tô indo bem. Esse é um pré-natal mais ou menos. Quando você deixa, você mulher, você que é a protagonista, muitas vezes fala, não, é o serviço de saúde. Não, você tem que chegar lá e falar, não, eu não tô bem, eu tenho minhas consultas mensais e eu quero fazer elas mensais. Porque eu já vi pré-natal marcando cada 2 meses, tá? Então, olha bem, você é a protagonista, você é a artista principal, você e seu bebê. Não delegue isso para a vizinha que não fez pré-natal ou sua avó que nunca fez pré-natal. Isso é uma responsabilidade, é uma autorresponsabilidade sua, do seu esposo, do seu companheiro, tá bom? Para que você tenha um parto saudável e um bebê feliz, um bebê com uma saúde enorme.